Estamos de volta, mais uma aula, hoje a terceira aula do trimestre da Escola Dominical. O tema de hoje, o despertamento renova o altar. Vamos orar. Pai, nós somos filhos do Senhor, Deus, e o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor possa nos alcançar onde nós estamos agora, Senhor. Cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, que tem procurado, Deus, conhecer mais da Tua Palavra e acompanhar os estudos, para que a nossa alma seja mesmo, Deus, repleta da alegria do Senhor. Renova dentro de nós o nosso coração, o nosso altar. Nós, Deus, Te entregamos o nosso coração nessa manhã, para que o Senhor possa mesmo falar conosco, Deus. Usa, Deus, a palavra, usa, Deus, o instrumento que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos aprender nesse dia, para que nós possamos ser cheios da Tua vontade, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a nossa congregação, que hoje não se resume mais a 4 paredes, mas uma congregação, Deus, que tem crescido, que tem realmente aumentado, Papai, com esses dias que temos vivido. Abençoa cada irmão, cada irmã, Papai, abençoa as famílias, para que a gente possa mesmo reconhecer sempre que o Senhor, Deus, é aquele que nós temos buscado como nosso Senhor de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos? Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A introdução. A reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Irmãos, como é difícil trabalhar com as pessoas, no sentido de que nem todas estão motivadas como você muitas vezes está. Como agir numa hora tão difícil e sob a pressão das pessoas? Foi isso que Daniel viveu, Esdras viveu, Neemias viveu, aqueles homens e mulheres que tentaram fazer prevalecer a vontade de Deus na Escritura. Eles viviam a oposição das pessoas também. Às vezes encontramos nas mesmas condições, há dificuldades por todos os lados, avizinham-se tribulações e as angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio, o altar do nosso coração. Amém? O verdadeiro despertamento espiritual é caracterizado pela necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de um Pai amoroso, que é o que o Senhor é para nós, um Pai de amor. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Como nós vimos na aula anterior, eles precisavam realmente do Espírito Santo de Deus. Precisavam realmente de um empurrão a mais para que eles pudessem ir em frente naquilo que Deus queria cumprir através da vida deles. O profeta Elias, né? O texto áureo fala sobre ele, então nós vamos até repetir o slide daqui a pouquinho. Lembra lá dos profetas de Baal? Ele fez o sacrifício e falou que eles orassem ao Deus deles. E ele ia orar ao Deus do céu. E aquele Deus que respondesse com água e com fogo seria o Deus verdadeiro. E o que Deus fez? Ele respondeu e o sacrifício foi queimado naquele altar. E eles tiveram que reconhecer que o Deus de Elias é o nosso Deus de hoje e é um Deus único e verdadeiro. Nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que o profeta fez foi reparar o altar que estava quebrado, né? Nós já lemos lá, vamos ler de novo. 1 Reis. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Lembra do rei Ezequias, irmãos? No seu primeiro ano de reinado, mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído anteriormente. Quero compartilhar com você uma experiência bem rapidinha. Logo que eu me converti, o meu primeiro trabalho na igreja, e mais tarde que eu fui descobrir isso, porque dessa vontade que eu tenho dentro de mim, eu vivo fazendo limpa nas coisas, irmãos. Limpa na igreja, limpa na minha casa, na casa da minha mãe, aonde eu vou que precisa de arrumar, eu tenho essa vontade, eu tenho esse ímpeto. Não sei se você é assim. A primeira coisa que eu fiz, pedimos uma caçamba para tirar uns entulhos da nossa igreja. Meu Deus, nós tiramos muita coisa.
E foi uma bênção, porque muito tempo depois eu fui descobrir que aquilo veio de Deus para mim, para que eu entendesse que eu precisava fazer isso na minha vida. Uma limpa na minha vida, no meu coração. E foi muito bom, porque à medida que o tempo foi passando, eu fui fazendo isso, e até hoje, irmãos, às vezes eu paro para refletir, pensar, né? Nunca quero dizer que sou perfeito, que não tenho erros, quando eu falo, por exemplo, para vocês a respeito de mansidão, de domínio próprio, de buscar a Deus todos os dias, em todos os momentos. Eu preciso disso, mais do que todos vocês, talvez. Mas eu quero fazer uma coisa, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Nada pode me condenar, de acordo com aquilo que a palavra fala, porque eu sei que eu tenho um Deus vivo, e a palavra de Deus precisa ser eficaz para mim também. Então é isso que eu quero deixar para você nessa experiência bem rapidinha. Faça isso, faça uma limpeza no seu coração também, viu? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Vamos falar um pouquinho sobre Esdras. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. Né? Olha lá, Esdras capítulo 3. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. O altar, irmãos. Quase todas as pessoas dessa geração, né, nossa geração hoje, tem um conceito errado do verdadeiro altar no sentido genérico e prático que motivou a sua existência. Para que Deus mandou fazer um altar? No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Foi nele que se cumpriu. Olha o que fala em 1 Coríntios 15. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que o apóstolo Paulo deixou para nós, né? O plano de Deus, irmãos, ele era perfeito em tudo. A Trindade no plano de Deus. O Pai planejou antes da fundação do mundo a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Lembra? Lá em Efésios, quando Paulo fala sobre isso, Cristo, por sua vez, se entregou como oferta e sacrifício, e o Espírito ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Ele quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. O Espírito revela, ensina, explica, penetra todas as coisas. Olha o que fala lá em Hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, amados, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e, pelo Espírito Santo, somos despertados e levados ao arrependimento. Vamos ver lá em Isaías capítulo 6. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele continua: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uma obra completa. É essa obra que Deus, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Está escrito na palavra. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Quem é esse aquele que começou? É o Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele é poderoso para terminar a obra que Ele começou, Ele é poderoso para te amar, para te perdoar, para te usar, para te capacitar, para te encher da unção, da graça dEle. Ele é poderoso, irmãos. A obra do Senhor foi completa na cruz do Calvário. A expiação bíblica tem uma forma clara, e essa reconciliação específica é efetuada pela morte de Jesus Cristo em sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão, e na volta dele também para nos buscar.
O homem em seu pecado está obviamente em uma condição inapropriada para a comunhão com Deus, que naturalmente o afasta da possibilidade de um destino eterno junto dele. Mas por causa de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Para o cumprimento do propósito divino no homem, existe a necessidade de um sacrifício substitutivo, com base do perdão, da liberação e da restituição. Mas cuidado, irmãos. Também nos nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominação psicológica, atraindo e iludindo seus espectadores. Quer ver no que dá isso? Todo movimento feito em que o Espírito Santo não esteja na direção não pode prosperar. Olha essa figurinha, irmãos, eu gostei demais dela. É como uma tartaruga deitada de costas, movimentando os pés, mas fica no mesmo lugar. Ela não consegue, não sai do lugar, não vai em frente e você fica realmente como uma tartaruga deitada de barriga para cima. Cuidado! Momento você. É aquele momento que nós temos feito para poder descobrir dentro de você o que precisa ser tirado para fora. É algum pecado, é alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa que você precisa confessar, alguma coisa que você precisa deixar de fazer. Faça isso agora, irmãos. Tenha esse tempinho para você poder buscar e pedir perdão para o Senhor e falar: Senhor, põe uma caçamba na porta do meu coração e tira tudo que não presta. E depois joga fora. Porque Ele é mais interessado do que você em fazer isso, querido. Ele é mais interessado em aliviar esse peso que você tem carregado, se é a mágoa, se é a falta de perdão. Ele é mais interessado em aliviar isso de você do que você em ficar livre disso. Amém? Conclusão. Quando Deus manifesta-se aos homens, estes sentem-se humilhados, quebrantados e prontos a se arrependerem. Olha Jó, irmãos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Está lá no Salmo 84. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele remorso e tristeza pelo mal que praticou, levando a pedir perdão a Deus e implorando força para viver uma nova vida. Ore ao Senhor, querido, para que Ele possa realmente se fazer presente na sua vida. Amém? Então, até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com alguém, para que você possa realmente fazer parte desse mover que Deus tem trazido para nós nesses dias. Então, até a semana que vem e um abraço grande, em nome de Jesus.